gente boa, gente bonita, gente cheirosa, gente feliz. Ó, eu tô muito, mas muito animado mesmo. Eu estou ao vivo mais uma vez no estúdio D7, em Nova Friburgo, região serrana do Rio de Janeiro, em Olaria especificamente, com o nosso produtor aqui, o Ney Moura. E estou muito feliz. Hoje eu estou recebendo aqui um doutor, hein, gente? Você esperava que eu ia chamar um faixa preta? Um atleta? Hoje o negócio vai... Hoje a chapa vai esquentar aqui, não vai, doutor? Vai ficar legal. E eu quero apresentar para vocês doutor Luiz, advogado, que será o nosso entrevistado hoje. Eu estou muito feliz. Tudo bem, doutor? Prazer todo meu. Prazer meu irmão. E a gente já estava um tempo já tabulando essa oportunidade, então, primeiramente agradecendo a Deus pela oportunidade, a você também, pela sua gentileza. Esse final de semana que passou, eu estava com meu netinho, com minha esposa, nós passando na rua, aí ela falou comigo, nossa, mas aquele rapaz já sabe o seu nome e tal. Eu falei, não, a gente está tabulando exatamente para a gente participar do podcast dele e tal, e tem sido, assim, uma honra muito grande, a expectativa minha é das melhores, as instalações aqui do estúdio são maravilhosas, então, muito motivado para estar aqui, para a gente poder bater esse papo aí com as pessoas que estão nos acompanhando aqui agora. O direito, vou começar já falando do direito, né? Maravilha. O direito é uma matéria que tem que se estudar muito, né? A leitura do direito, para quem faz direito, diz que tem que estudar muito, é verdade, doutor? É uma grande verdade, a gente não deixa de estudar desde os bancos acadêmicos, né? E olha que já tem um tempo já, que já sou formado, já tenho 22 anos aí de estrada na advocacia, exatamente, sem contar, né, as pós-graduações, enfim, que a gente não vai entrar nesse detalhe. Mas a gente pode falar exatamente que hoje em dia o direito pede a você uma interdisciplinariedade muito grande, ou seja, você tem que saber de outras disciplinas e outras áreas também para você fazer essa complementação. Isso eu sempre discuti nos próprios bancos acadêmicos, que a melhor forma de você compreender o direito é você ampliar ao máximo as disciplinas que são correlatas ao direito. Você não deve estudar somente a lei, secamente. Ao contrário, para você entender a aplicação da lei, é necessário que você tenha, obviamente, a prática jurídica, que sem ela você não consegue realmente chegar a lugar nenhum, mas exatamente fazer uma análise, especialmente da sociedade que você está inserido. Eu estudei direito e a aplicação da lei, a minha atuação como advogado, dentro do contexto social que eu vivo. Como será? Então, isso é uma coisa que tem que ser estimulado nos bancos acadêmicos para começar você a pensar como um instrumento do direito e como isso vai ser inserido na vida das outras pessoas, dos seus clientes, da comunidade que você vive. E essa oportunidade, eu tive o prazer de conviver com o César Bezerra, que considero mais que um pai para mim, e que ele já tinha essa luta popular através do Conselho Municipal das Associações de Moradores, que a sigla dá Com Amor, e é o capital social mais importante que nós temos na cidade. Eu posso falar sem medo de errar, por quê? Porque o Com Amor, tempos atrás, ele teve uma comemoração na Câmara de Vereadores, antes da reforma dos 20 anos de existência, e eu tive a honra e o privilégio de estar discursando lá e falando sobre a minha participação no movimento popular organizado como advogado e a experiência enorme que extrapola e foi muito além dos bancos acadêmicos, convivendo com o César ali, porque o direito ele é estabelecido, ele é gerado exatamente das lutas populares, dessas demandas. São essas pessoas que fazem com que o direito se movimente. Então, eu tive esse privilégio, sempre enxerguei o movimento popular organizado de Nova Friburgo com esse potencial e essa possibilidade de dobramentos muito maiores. Então, infelizmente, a gente não vê hoje, como nos tempos, voltando aos bancos acadêmicos, muitos seminários sobre isso. Eu pude absorver muito porque eu buscava sempre conhecimento, inclusive fora da cidade, com pessoas que já trabalhavam com esse tipo de experiência com a Associação de Moradores. O desembargador, que inclusive acho que continua nativa, que é o desembargador Sérgio Verani, ele tinha uma disciplina voluntária chamada Direito Social na UERJ, e eu tive a oportunidade de algumas vezes ir até lá e acompanhar o depoimento das pessoas que trabalhavam naquele núcleo de experiências, de conversar com ele também pessoalmente, dessa abordagem que ele tinha sobre o direito. Então, eu pude assimilar, eu fui um privilegiado, posso dizer aqui, de ter tido esse contato com pessoas tão singulares e tão importantes na minha formação de como entender o direito. Fico muito ressentido que hoje em dia os bancos acadêmicos não
existem mais aqueles seminários para que pudesse dar essa amplitude e abrir os caminhos e os horizontes dos novos alunos, né? Das pessoas que estão cursando direito. Ao contrário, o que se tem observado, na maioria das vezes, são pessoas que têm cargos públicos de proeminência, porque, infelizmente, os bancos acadêmicos, os cursos de direito hoje, naturalmente prezam pela sua aprovação num concurso público. E aí que entra a grande contradição. E as pessoas que querem advogar, e as pessoas que querem fazer diferença, e você que pode fazer a diferença individualmente, ou numa instituição, ou trabalhando com N projetos, ou N possibilidades. E como é que você fica no meio dessa discussão? É a prática, né? Pelo que eu vejo, inclusive eu quero recomendar algumas matérias do nosso amigo Dr. Luiz. Tem matéria no SBT, né? A gente tem a oportunidade, em algumas oportunidades, eu tenho até um canal no YouTube onde a gente coloca exatamente as coisas que a gente produz, esse conteúdo digital certo. Que nós produzimos. E, em especial, nós fizemos um trabalho muito interessante na pandemia, através, mais uma vez, do Com Amor, né, do Movimento Popular Organizado, viabilizado, inclusive, pela Associação de Moradores do Cordoeira, onde, na pandemia, ou no início dela, quando estávamos em casa, em lockdown, aconteceu de a Usina Friburgo fazer inúmeras interrupções no fornecimento de água naquela comunidade, mesmo em estado de calamidade, né? Porque nós estamos com a calamidade pública decretada, nós não poderíamos ter contato como nós temos hoje, obviamente, por uma questão de não prezar pelo contágio da doença, que não se sabia naquele momento como a Covid se tratava, que fique bem claro. 2020, todos que tiveram essa experiência sabem que foi uma coisa muito nova, e pandemia caracteriza o planeta Terra, então foi algo que, não quero entrar nessa seara, porque pode ser controvertido, muito se deveríamos complexo, né? Estar em casa ou não, mas aprove que nós estivéssemos em casa por uma determinação governamental, e isso também afetou o mundo inteiro. Mas, naquela comunidade, quando tomamos contato com isso, nós procuramos entrar com uma ação civil pública, para que pudesse religar a água da maioria das economias, das residências muito humildes que não tinham mais acesso à água. Agora você imagina como a gente ia tratar a questão da Covid do momento que a higienização é a única forma mais basilar de nós estarmos evitando o contágio por Covid. Mais uma vez, não se sabia como se tratava, e o contágio era uma coisa que estava sendo propalado pela televisão de uma maneira muito incisiva, e as pessoas estavam praticamente em pânico naquela oportunidade. Então, nós ajuizamos essa ação civil pública, mesmo com o fórum fechado em caráter de plantão. Conseguimos... Isso foi durante a pandemia. Durante a pandemia, em 2020. E nós só conseguimos a tutela antecipada para religar as economias cortadas através do agravo de instrumento no Tribunal de Justiça, na 16ª então Câmara Civil. Então foi briga feia, foi briga feia, porque foi aqui em Nova Friburgo, infelizmente, através do juízo da primeira vara civil, não foi entendido que caberia a religação, o que nos deixou extremamente chocados, porque a gente não pode prezar o financeiro acima da vida, porque a gente faz um escalonamento seguinte: até pelos princípios de direito que nós estudamos e até os princípios constitucionais que norteiam o nosso país, a vida, em primeiro lugar, a dignidade da pessoa humana deveriam ser... Eu não faço uma crítica aqui abertamente ao magistrado, ele tem o entendimento dele. De novo, direito tem esse entendimento para tudo. Mas nós conseguimos, em estado de agravo, essa relegação dessas economias, essa ação... Inclusive, a gente está esperando só a designação de uma audiência, que a gente pediu uma audiência especial no plenário do júri, né? Porque o plenário do júri do fórum é onde se realiza os júris, e ele tem muito mais espaço. A gente quer convocar a comunidade no momento oportuno para participar. Uma coisa levando a outra. Vamos falar de interdisciplinariedade, como eu comecei a falar no início. Uma das questões que eu escrevo e trabalho o meu projeto é que as audiências públicas, algumas das pessoas que estão nos assistindo podem ter percebido que eu fiquei à frente de algumas delas e alguns debates específicos na Câmara de Vereadores. Na Câmara? Na Câmara de Exato, Vereadores. na Câmara de Vereadores. Eu particularmente entendo que o futuro do direito seria as audiências
públicas se tornarem híbridas, ou seja, não só o legislativo participando, mas também o Poder Judiciário. Por que não o magistrado? Por que não o Ministério Público? E a população. E a população, exatamente. Por quê? Porque em sede de ação civil pública, algumas matérias podem ser resolvidas em sede de acordo, da mesma natureza que é o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta. A gente fala assim, mas o TAC não depende de uma ação ajuizada. Eu sei disso, mas a gente está pegando, pelo menos, a ideia do que é um TAC, a ideia do que é um amicus curiae. Ah, Luiz, mas o amicus curiae não é nessa oportunidade. Sim, mas olha só, o amigo da cúria, que é a tradução do latim para o português, o amigo da cúria, que é a figura do amicus curiae, é aquele que é convidado para palestrar sobre determinado tema, para ilustrar e melhorar o julgamento do magistrado na oportunidade que está se debatendo um tema um tanto quanto obscuro, que não se tenha um conhecimento técnico. Então, o amigo da cúria, que é o amigo escuro, é aquele que... Então, pegando todos esses estudos e fazendo exatamente um desdobramento, a gente consegue entender que a audiência pública pode ser híbrida. Eu escrevo sobre isso, a gente já concorreu algumas vezes o projeto Inovare, que é o de Brasília, já tem 3 práticas nossas do Com Amor, exatamente nesse sentido. Nesse sentido. Uma foi em 2010, que a gente concorreu, depois, em sequência, 2022 e 2023. Ah, mas vocês não ganharam, não tem problema. No banco de dados que existem das práticas, a prática foi deferida, não foi laureada ainda. Porque a gente quer o quê? Conseguir isso para demonstrar que o capital social de Nova Friburgo é muito maior do que propriamente o que as pessoas podem dimensionar, porque é difícil muitas das vezes a gente chegar no podcast e falar abertamente, olha só, nós temos essas ideias e tal, mas aqui a gente está tendo abertura para falar. Sim, claro. E esclarecer que nós temos potencial muito grande para trazer para o arcabouço jurídico algo realmente inovador que pode fazer com que se trabalhe os 3 poderes. Os 3 poderes. Legislativo, executivo, judiciário e a participação popular. Agora você imagina, na composição de grandes litígios, não seria interessante que houvesse essa junção entre os 3 poderes, como nós aprendemos, né, em Teoria Geral do Estado, em Filosofia, Montesquieu, com a tripartição dos poderes, que a gente aprende isso lá em Filosofia. Mas na prática a gente pode trazer uma das questões importantes que eu também escrevo sobre isso. O jeito brasileiro não precisa ser uma coisa pejorativa, negativa. O jeito brasileiro também pode ser uma forma diferente de abordagem com a nossa criatividade, que é uma coisa que no exterior também é levada em consideração em benefício daquelas comunidades. Fora do país, o jeito brasileiro não é só falsificação, passar as pessoas para trás. Malandragem, não, negativo. O jeito brasileiro no exterior também é visto como, em inglês, o Brazil Improvement, ou seja, a forma que o brasileiro tem de, com muita tecnologia, com muito acesso a coisas que não temos aqui, criar situações, criar coisas muito interessantes. E é uma visão diferente, é simplesmente criar uma abordagem diferente. Então, o direito, a gente aprende isso nos bancos acadêmicos, é construção. Direito não é só legislação. Eu quero deixar bem claro aqui, vou aproveitar a câmera aqui. Fique bem claro que o direito é uma construção. O direito jamais pode ser visto como uma coisa fechada, como um conjunto de leis ou um conjunto somente de normas. Não, a gente tem que fazer o desdobramento disso para a evolução do direito e que ele possa sambarcar as nossas demandas mais sensíveis. E isso é trazer o direito a ser mais moderno. Não ficar somente encastelado porque as pessoas ficam regurgitando lei o tempo todo. Só que a lei, eu canso de dizer isso, em audiência pública já tive o desprazer de ver pessoas citando lei. Eu falei, peraí, a lei é aplicada a um caso concreto, através de uma demanda provocada por um defensor ou um advogado, submetido à interpretação da lei, à análise do caso concreto de um magistrado. Por favor, citar a lei ao vento não adianta. Não resolve o problema de ninguém. Inclusive, doutor, deixa eu só aproveitar aqui. Deixa eu falar do seu canal. Qual o nome do seu canal, pessoal lá? Doutor Luiz Fernando. Doutor Luiz Fernando, isso, no YouTube, né? No YouTube. Exatamente. E tem Instagram também, que você está me seguindo lá, eu estou te seguindo de volta. Tem. O Instagram é @Luiz Fernando Cearense, com SI no início e SE no final. @Luiz Fernando Cearense. Luiz Fernando na prática. Porque me parece que a lei hoje, o direito, né? Todo esse protagonismo que os juristas do Brasil eles vêm, acho que não só no Brasil, no mundo todo, né? Hoje acho que esse título, essa coisa de ser juiz, de ser advogado, hoje vem ganhando um protagonismo muito grande
As pessoas, por exemplo, muita gente falou assim, você vai entrevistar hoje o doutor Luiz? Eu falei, vou, poxa, eu conheço ele. Ele é um camarada sério, ele é um camarada assim. Eu falei, mas ele é gente boa, ele é assim mesmo. Mas na prática, doutor, então, a lei ela deve ser provocada, não é isso? Na prática, exatamente, pelo que eu estou entendendo? A demanda, né? É o princípio da demanda. A gente tem que ter uma provocação ao Estado juiz para que haja um provimento jurisdicional. Correto. Mais técnico, mas a verdade é a demanda é levada até um juiz que é submetida à apreciação dele. Então a gente tem que, o mais rápido possível, acabar com esse discurso de que a lei diz, olha só, a lei é um caminho, de fato. Acaba sendo um caminho. Só que a lei, ela depende de uma interpretação e ela é aplicada a um caso concreto. Correto. Por isso, é importante dizer aqui, que quando eu coloco, você está querendo subverter o Código de Processo Civil e as formalidades processuais. Sim, sim. Porque eu estou querendo propor isso e me dedico a isso, e invisto nisso, e posso falar abertamente disso porque já estou tempo já trabalhando nisso. A ideia, só para usar uma linguagem aqui mais popular para a nossa audiência, a sua ideia seria fazer com que as audiências públicas, não é isso? Na Câmara de Vereadores, inclusive a Câmara de Vereadores é Câmara do Povo. Exatamente por isso. Eu não sei por que eles falam Câmara dos Vereadores, porque é Câmara do Povo. Exatamente. Mas o povo também, eu vou chamar o povo também, a nossa audiência, para essa conversa, doutor Luiz. O povo também tem que participar mais, cara. O povo está muito acomodado. Uma das questões que eu vou deixar bem claro aqui nesse podcast existe um trabalho não só de você ter a fixação dessa possibilidade de audiências públicas híbridas, não é só isso. Existe um trabalho também de formação e entendimento do que significa isso para o ensino médio. Você tem que trabalhar ali. Você tem que trabalhar também os próprios universitários da área de direito. Na base você já. Você tem que trabalhar a base. Senão fica aquela coisa absurda e solta. Mas eu vou lá fazer o quê? Não. Existe uma forma de você educar o povo nesse sentido. E acredite, as associações de moradores, a organização popular, a sociedade civil no geral, ela é muito capaz de assimilar esse tipo de conteúdo. A gente vê claramente quando a gente é abordado na rua, a gente bate um papo com as pessoas, e as pessoas que têm interesse naquilo que a gente faz e tal, e procuram entender melhor, elas já vêm com um argumento muito interessante sobre esse ponto. Sobre, poxa, eu gosto muito das audiências públicas, eu quero muito participar, como eu faço, tal. A gente procura anunciar sempre sobre determinados temas. Por exemplo, um dos temas que eu trabalhei, que eu achei muito interessante, foi a Lei de Engenharia Pública. A Lei de Engenharia Pública, que inclusive foi objeto do podcast que eu fiz lá com o Fábio, a gente estava falando dele aqui, o Fabinho. Meu amigo, grande salve pro Fabinho aí. Um abraço pro Fabinho. A gente pode trabalhar essas questões e explicando que a lei de engenharia pública geraria um impacto financeiro tão positivo na nossa cidade se fosse feito exatamente um estudo de impacto financeiro exatamente com os empresários do ramo de construção civil. Porque se você conseguir flexibilizar e tornar mais fácil você legalizar a sua obra sendo baixa renda, você consegue, na outra ponta, fazer com que os comerciantes, os empresários do ramo de construção civil tenham esse aquecimento da economia. E você gera emprego, você torna a nossa cidade, que é importante para nós. Eu sempre defendo isso. Olha só, a nossa cidade tem que ter uma economia forte. Isso é importante para todos nós. Nós dependemos de uma economia forte para o dinheiro circular. Isso é importante. Isso não é ser materialista, isso é importante para um todo. E esse ramo especificamente, ele tem desdobramentos na elétrica. Tem desdobramentos porque existem pedreiros, ajudantes pedreiros. Existe toda uma cadeia. Exatamente, comum, né? Tem que pensar numa cadeia de produção. E a gente vê o seguinte: o município ingressa, logo após aprovada por unanimidade a lei, há 2 anos atrás, com uma ação, uma representação de inconstitucionalidade, consegue derrubar essa lei. Eu tentei me beneficiar dessa lei através de um cliente meu com um processo na Secretaria de Meio Ambiente e descobrir desta maneira, olha, não vai poder ser aplicado porque houve a derrubada dessa lei. Por um vício que a gente chama de vício de inconstitucionalidade de iniciativa, que deveria ser uma iniciativa do Executivo. Aí entra a minha crítica ao governo Johnny Michael. Bom, ele tem formação em engenharia. Será que ele poderia ter tido essa sensibilidade? Bom, eu não vou deixar ir à frente uma coisa que logo assim,
crítica também vale também para a Sim, Comissão claro. de Constituição e Justiça. Quem apreciou esse projeto não verificou esse ponto. Deixou-se votar. Do momento que foi votado, Já era. porque já estava o vício caracterizado, depois foi derrubado no órgão Perfeito. pleno do Tribunal de Justiça, e as pessoas até hoje... Depois que assinou, já era. É. Deixa eu só fazer um comentário aqui, doutor Luiz. Gente, eu estou ao vivo atualizando aqui as informações, o podcast Mente Campeão. Hoje eu estou conversando aqui com o doutor Luiz, advogado da nossa cidade, com trabalhos relevantes, muito, mas muito relevantes na nossa cidade. Inclusive, falei do canal dele, lá você vai ver uma matéria de uma causa que ele defendeu no bairro na comunidade do Cordoeira, né? Que agora tem uma vereadora lá, que é a tia Carla, mas na época nem tinha vereadora no bairro. E ele lutou lá pela causa, questão da água, né? Exatamente. A questão da água, a gente conseguiu religar algumas economias. Certo. Tá? E a gente num momento difícil, que foi no momento de pandemia. Exatamente, porque olha só, ninguém estava podendo fazer muita coisa. O que o César Bezerra colocou e eu prontamente abracei foi: vamos entrar com a ação civil pública, vamos procurar as lideranças daquele bairro, pegar o estatuto, pegar toda a ata, formalizar uma ação civil pública, porque a gente precisa lutar por aquela comunidade, porque a gente não sabia do desdobramento. Olha só, imagine, aproximadamente o Cordoeira está com todos os setores ali, contando Dom Bosco, João de Muito Barro, grande, é um bairro muito grande. Não. E o que me deixa mais conexões ali com brownies. Duas coisas que me deixam mais sensibilizado em relação ao Cordoeira. Até porque eu já trabalho voluntariamente no Cordoeira com projetos sociais. Há muito tempo. E evangelismo há muito tempo. Perfeito. Muito tempo. Desde a minha época de igreja católica, passando pelo protestantismo e tá permanece até hoje. Então, assim, o Cordoeira tem duas situações ali que... Você é um sacerdote do direito. Assim, a gente acaba absorvendo uma questão, a gente conversando antes aqui, que a gente não faz isso para ser bem visto, não, tá? A gente agrega muito mais inimigos do que você imagina quando você toma posicionamentos nesse sentido. Inclusive, uma das questões que eu deixei bem claro na própria comunidade do Cordoeira, eu fui ali, em alguns momentos, ofendido verbalmente e tal, mas eu entendia tudo aquilo ali, porque eu não posso ir contra levou um chute na canela. A realidade. Qual é a realidade? Fantasia produz realidade. Se você parar para analisar o que a música traz de benefício, e esse tipo de música que você escuta hoje e tal, especialmente naquela comunidade, você fica muito preocupado. Acho que é no geral, no geral. Infelizmente. Se você vê no Spotify, né, o escalonamento lá, o ranqueamento, é uma coisa assim absurda. Mas ali é demais. É uma coisa muito complicada. E vou além, a questão também de entretenimento barato, que é exatamente o quê? É quando você faz um churrasco, é quando você está fazendo ingestão de bebida alcoólica. As minhas reuniões costumavam ser nos finais de semana, então não tinha aquela absorção das pessoas que eu precisava. Eu comecei a fazer uma estratégia diferente, ir de casa em casa. Perfeito. Porque senão não ia funcionar. A Associação de Moradores de Cordoeira teve uma desmobilização muito grande desde a pandemia, até um pouco antes. O prédio é maravilhoso, eu já fiz muito serviço comunitário ali, voluntário, mas depois de um tempo, infelizmente, ela precisa de cuidados. Quando a gente absorve essas demandas, a gente começa a observar, voltando eu estava concluindo, são dois pontos importantes. Primeiro, a quantidade de crianças que existe no Cordoeira. Muita, a juventude muitas crianças, enorme. Segundo, o Cordoeira, eu amo aquele bairro. Historicamente, o Cordoeira, ele tem uma história de reurbanização desde a década de 80, e essa história perfaz também a questão da água, passando por, você vai lembrar, EMASA, década de 80, a MAI, ainda década de 80, na década de 90 começa a CAENF e termina com a Água de Nova Friburgo. Então, olha só, existia ali um pacto entre o município na reurbanização, governo Heródoto Bento de Mello, saudoso. Permaneceu com o saudoso Paulo Azevedo também, que aquela comunidade de alguns setores não se pagava água. Olha só que interessante. Por quê? Porque existia um alto grau de vulnerabilidade ali, que sabia-se que se fosse cobrar a água, e olha que na época não tinha hidrômetro. Nossa. Só depois de um tempo começou a se fazer os estudos para se colocar o hidrômetro justo. Sim, porque se paga pelo consumo. O que está acontecendo, eu quero comentar. Pode concluir, doutor, que eu quero falar um pouco sobre o senhor também. É o que está acontecendo na Granja Spinelli, está sendo urbanizado agora. Sim. Saneamento básico, coisas básicas. As coisas mais básicas. Quando eu falo que até 2023 Granja Spinelli não tinha água potável em algumas casas,
não tinha rede de esgoto, não tinha asfalto, as pessoas ficam assim sem entender. Eu falo a verdade, não tinha luz elétrica em algumas casas. Quando a gente tem essa Mas não parece loucura, doutor, parece falar loucura falar assim, porque para muitas pessoas que estão nos ouvindo não chega essa realidade. A não ser quando a gente diz por quê? Porque trabalhar com associação de moradores, com bairros em geral, te dá essa experiência prática. Eu fui morador há 26 anos do Parque Maria Tereza. Morei num bairro quando começou o Parque Maria Tereza que tinha uma dificuldade muito grande com a água. Então, eu tive que carregar água, colegas meus, amigos meus, nós vivenciamos isso. E a evolução, desde a década de 80, a gente foi ter uma quadra de esporte em 2002, em funcionamento. Nós jogávamos no nosso campinho lá, que era uma coisa maravilhosa, enfim, era o nosso entretenimento, era a nossa amizade ali, mas entenda. E asfaltamento, então, esse que foi no Parque Maria Tereza, o remodelamento que houve agora, ótimo, mas a primeira vez que se pensou asfaltamento, uma coisa assim muito incipiente, há muitos anos atrás, década de 90. Deixa eu só falar do senhor um pouquinho aí. Gente, doutor Luiz tem matérias muito interessantes no SBT, né? Eu vi lá o link. No SBT, essa causa do Cordoeiro está lá. E tem muitas matérias do senhor também com amor. Sim, sem dúvida. Esse movimento do Com Amor que marcou um tempo muito importante da nossa cidade. Inclusive, eu quero fazer aqui mandar um salve muito especial. Amanhã eu vou estar gravando com ele um programa para o nosso amigo César Bezerra. O César, doutor Luiz, uma curiosidade. Eu sempre falo, vou até pedir o nosso produtor para fazer um corte. O César, para mim, ele é um vereador sem mandato. Sim. Porque é um dos maiores fiscais, né, que Nova Friburgo tem. Ele fiscaliza tudo. Ele pode estar dando uma caminhada ali na Via Expressa, ele vê um negócio, ele vai lá, é minha parte de cidadão e eu estou passando aqui. Ele mostra tudo. E essa função, eu sempre falo com as pessoas o seguinte, essa função de fiscalizar não é uma função só do vereador. O vereador tem esse mandato, né, doutor? Sim. Mas todo cidadão é um fiscal. Com certeza absoluta. Olha só, essa visão que você passou de nos tornarmos críticos em relação à análise da sociedade que nós estamos inseridos e as coisas como elas são postas é fundamental. Esse pensamento crítico é fundamental. Não a crítica pela crítica, mas assim, a crítica é fundamental. Senão não tem mudança. Exatamente. É para que haja um movimento dialético, né? Tese, antítese e síntese. Isso aí é importante que haja. Mas a gente fica assim, passando da pessoa do César Bezerra, nós conversamos aqui no Bastidores, né? Tem um aspecto assim, muito interessante que quando você faz uma analogia histórica com os textos bíblicos, você percebe coisas importantes. Você falou uma expressão que eu gostei muito. César Bezerra é um vereador sem mandato, certo? Mas é um vereador. Perceba que... É uma autoridade. Perceba que, na Bíblia, Saul tinha o reinado, mas a autoridade estava com Davi. Verdade. Faraó exercia o domínio, mas a autoridade era de José. Então, muitas das vezes, quando você, caro espectador aqui nosso, do Mentes Campeões, pare para pensar que não necessariamente você ter uma cadeira signifique que na prática você tenha autoridade, porque você pode perder essa autoridade no momento que você pode vir a se corromper, você pode vir a fazer jogos espúrios, você pode vir, inclusive, a se demitir moralmente. E com isso não há nada que se possa fazer depois para reparar aquilo que você fez ou deixou de fazer. Enquanto que quando você mantém a sua dignidade e a sua postura como aquele que está agindo em benefício, sem contrapartida ou pensando em alguma coisa a não ser o bem comum, você tem a autoridade. Isso não é conferido por nós, não. Isso é conferido por Deus através do seu próprio testemunho. São as leis de Deus. Exatamente. Então, isso para mim marca muito, porque quando defendo muito, e defendo até mesmo fora do país, porque já tivemos representações que nós fizemos através do Com Amor na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Inclusive, está vindo uma aí novíssima, que daqui a pouco você pode me perguntar do que se trata, que Sim. eu vou falar para você, tá? Em primeira mão. Nós temos um respeito muito grande, até mesmo uma coisa que é
o mal do brasileiro. Você adquirir o respeito, o reconhecimento de fora para dentro. De repente, dentro da sua própria cidade, você acaba sendo marginalizado. E detalhe, eu não acho isso rótulo. O que você colocou para mim foi perfeito. Eu estou até olhando para a câmera aqui para poder frisar que a marginalidade que muitas vezes eu represento, eu faço de coração aberto. É muito melhor ser entendido, estar à margem de certos círculos, de certas associações, de certos espaços, onde eu particularmente, por escolha, eu prefiro não estar. Eu prefiro estar dentre o povo. Eu prefiro defender as minhas convicções e aquilo que eu acredito como correto do que ficar atrás de situações, de organizações. E quem me conhece e conversa comigo sabe de quem estou falando. Não precisa aqui citar para causar situações, porque aqui a gente não está aqui para causar. A gente está aqui para conversar e abrir aqui os horizontes de quem nos ouve. É a realidade, né? Tem que mexer no lixo, né? Exatamente. Então, assim, eu particularmente não tenho nenhum tipo de problema em estar sozinho na maioria das vezes, quando tomo minhas decisões, minhas posições, e de expô-las para que as pessoas realmente que entendem aquilo que eu faço, que também é uma prestação de contas. Muitas das vezes a gente tem que fazer o que tem de algum tipo de pronunciamento, é para prestar conta, não é para dar satisfação, para justificar. Deus já me justifica. Não. O justo não se justifica. O justo não se justifica. Perfeito. O justo não tem que justificar. Agora eu tenho que falar de você, eu tenho que falar do Cezinha, eu tenho que falar de outras pessoas na cidade também que fazem trabalhos assim relevantes, importantíssimos dentro desse dentro desse caminho do bem, né? Claro, bem comum, claro. Como você bem disse. O Cezinha é uma dessas pessoas que faz esse trabalho maravilhoso. Agora tem uma coisa. Eu percebo que muitas leis, elas são sancionadas, é isso que fala, né? Sim. Sancionadas, elas são assinadas. Muitas vezes o povo, às vezes, é atropelado, é esmagado, porque o povo também é muito passivo. Sempre eu vou te explicar. Sempre foi. Tem uma audiência pública, por exemplo, às vezes não vai ninguém, vai uma parte mínima da sociedade. Tem um jogo de futebol, nada contra, eu tenho meu time também do coração. Vai todo mundo para frente da televisão lá, gritar pelo seu time de futebol, mas não vai na Câmara. Na época de eleição, me corrija se eu estiver errado, doutor, sim. Na época de eleição são milhares de candidatos. Depois que acaba a eleição, essas pessoas desistem do caminho da política e nem na Câmara de Vereadores elas não vão. Eu vejo isso acontecer direto. Eu sou um frequentador de prefeitura, eu sou um frequentador de Câmara Municipal, minha profissão me exige isso. E eu fico olhando e às vezes eu fico analisando, será que eu não sou desse mundo? Será que eu não sou desse planeta? Porque não precisa ser muito inteligente, né, doutor, para perceber que alguma coisa está errada no mundo. Sim. E as pessoas também que são omissas nesse sentido, elas são culpadas muitas vezes do executivo ou das autoridades, às vezes, criarem determinadas leis e impor na população, porque a população não reage, não corre atrás dos seus objetivos. Estou certo ou estou errado? Me corrija. Bom, está certíssimo. Inclusive, o Movimento Popular Organizado tem essa função de politizar. Entenda, o politizar, não partidarizar. O politizar é exatamente a participação política do indivíduo na comunidade. Gostei, onde ele vive. Politizar não é partidarizar. Ia ser boa, hein? Gostei. Não. Ao contrário do que se pensa, que a gente está querendo defender partido político e tal, e inclusive a direita ou a esquerda, não. Não tem nada disso. A política com P maiúsculo é exatamente a forma que você tem de você interagir e decidir na polis. Lógico que polis é um termo grego. Parte da sociedade. Exatamente que... e a cidadania? Olha só, vamos estabelecer uma coisa aqui sem sofismo, sem nada. Civitas, cidade do latim. Polis, política do grego. Ou seja, estamos semanticamente falando da mesma coisa. Então, para que a gente não fique entrando em certas esferas, vamos esclarecer que a nossa participação como cidadão ou nossa participação política é fundamental para que a gente exija e colabore por melhorias no bem comum. Não, você não pode se ver como, vai melhorar para mim. É o que a gente estava conversando antes. Infelizmente, as pessoas querem fazer críticas ao sistema estabelecido enquanto ele não participa do sistema. Não participa exatamente. No momento que ele é parte do sistema, ele o defende com unhas e dentes. Então, exatamente. Isso aí não é correto. Se você tem esse posicionamento, você está equivocado. Assim, tem que participar, né, doutor? Tem que participar, inclusive,
pensando que você tem filhos, você pode ter netos. É a nova geração, e a forma, né, que você deixa como legado. Para a nova geração. Você não precisa pensar num legado tão somente de patrimônio. Olha só, você pode deixar um legado como eu penso. Moral, ético. Dessa forma. Olha só, um legado de, olha só, eu tenho uma participação jurídica e política diferente. E por que não desenvolver isso? Mesmo que me custe, como o falecido e grande juiz, o Ronaldo Leite Pedrosa, num seminário, quando eu mais esqueci. Essas questões... Qual o nome dele? O Ronaldo Leite Pedrosa. Na minha opinião, foi o maior juiz que já tivemos aqui na comarca, em gênero, número e grau. E eu fiquei assim, muito impactado num dos seminários que a gente teve a oportunidade de participar, quando foi perguntado a ele sobre essas questões da nova interpretação constitucional e principiológica dentro do direito penal, e porque muitos juízes não eram de acordo e, obviamente, havia muito enfrentamento entre advogados e juízes nesse sentido. E ele falou uma grande coisa que isso marcou muito. Você, novo advogado, tem que dar o sangue para que isso possa acontecer. Mesmo que escorra sangue em você, isso em algum momento vai impactar as outras pessoas. Então, é necessário esse preço sacrificial para que as coisas aconteçam. A gente não pode ficar pensando tão somente em nós ou imaginando o seguinte, qual é a minha recompensa? A minha recompensa, como salvo em Jesus Cristo, é o céu. Que é melhor do que isso. Agora aqui, se eu tiver que sangrar e pagar um preço alto para poder chegar a alguma conclusão de algo que possa se tornar uma melhoria, por mais que o mundo jaz no maligno, por mais que algumas das ideias que são desenvolvidas sempre se dá um desdobramento para torná-las obsoletas ou não práticas do seu objetivo, ou seja, distorcer aquilo que é projetado para o bem. Temos isso acontece, que lutar. mas a gente tem que continuar lutando, não tem outra opção, não tem outro jeito. Perfeito. E recentemente teve uma situação até interessante, não vou citar por questão de ética, eu tentando encurtar o caminho de uma universidade para poder falar o que está falando aqui, no podcast e tal, até a diretora lá e tal, ficou de me dar uma resposta até hoje, não, passou acho que 1 ano e tal, e eu também meio que deixei de lado. Mas eu entendi exatamente por que não. Porque aquilo que eu falei antes, o que Luiz Fernando representa, não representa aquilo que, tecnicamente, um curso de direito, que é um curso elitizado porque é pago, vai de encontro. Concurso público. Quando você tem livre iniciativa e você não se esconde atrás de um concurso público, você não é defensor, promotor ou juiz, que são o mais alto escalão da carreira jurídica, o que você tem para dizer? Não, o que você tem para dizer? Bom, pode pensar isso. Eu me satisfaço, muitas das vezes, falar em alguns momentos das assembleias, das associações de moradores que sou convidado, para as pessoas que eu preciso mobilizar, e isso por si só já é uma grande coisa para mim. Não precisa necessariamente ter um rótulo ou um verniz acadêmico, não. A gente só está tentando interagir porque existiram demandas recentes, e eu posso falar isso com você aqui de antemão, por exemplo, a questão da ação popular que nós ajuizamos em relação a essa mudança radical que houve na questão dos ônibus, né, da licitação dos transportes. Uma outra causa pesada. Eu não vi, honestamente, a mobilização de 2 universidades de direito em Nova Friburgo para tentar agariar algum tipo de informação maior e tal. Então, isso que você falou agora, dessa participação, isso não existe. Da omissão também, isso não existe. Né? Até mesmo, não sei nem se eles têm mais diretório acadêmico. Eu já fui membro de diretório acadêmico, então a gente tinha uma certa atividade. Não é só festa, por favor. Nem tudo se resume a chopada, nem tudo se resume a festa. A gente tem que ter uma participação política maior. De novo, política não partidarizada. Perfeito. Doutor Luiz, ainda falando mais sobre Vossa Excelência, e essa de Vossa Excelência, essa é boa, né? Essa é boa, esse tratamento é um tratamento interessante. Isso ficou muito evidente agora, ficou muito famoso por causa da política. Essa briga política aí tomou uma proporção mundial, né? Sim. E o cenário nacional aí sempre, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Mas eu acho que o verdadeiro Vossa Excelência é o respeito, né? Com certeza. É o respeito, é a ética, é a moral, é o tratamento que nós temos um com o outro, né? Doutor Luiz, eu quero te perguntar sobre você também, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre você. Sim. Daqui a pouco você vai me responder sobre como que começou a sua paixão assim, pelo direito, o que te levou a querer ser um advogado, né? Já que você... acho que eu penso que um advogado é um sacerdote do direito, da justiça. É um justiceiro, vamos dizer assim, né? Acaba sendo. É o homem que provoca Exatamente. Porque todo ser humano, eu aprendi isso, que até o bandido, o criminoso, ele tem senso de justiça. Eu estou certo ou estou errado? Sim. É algo que está dentro de nós. Mas já vou deixar você me responder isso.
Então, nós vemos, então, na sociedade uma omissão por parte de boa parte da sociedade que não participa, que está mais preocupado com o carnaval, está mais preocupado com as festas, né? Com as comemorações, com as distrações, com o entretenimento, né? O futebol e aquela coisa toda, o entretenimento. Mas tem uma minoria que não veio para o mundo para brincar, não. Veio para o mundo para mudar o mundo. Exatamente. Né? Existem dois tipos de pessoa, o que veio para brincar e se divertir e quem veio para mudar o mundo. E nós estamos nessa aí. Graças a Deus. Nós queremos mudar o mundo, queremos marcar o mundo. Exatamente. E trabalhamos para as novas gerações. Esse é um ponto. E tem as instituições também, que são omissas também, então, que poderiam comprar a briga da sociedade, poderia participar mais, igual você está falando, poderia brigar mais pelo povo e não briga. Né? Aí nós vemos a igreja, as instituições religiosas brigando, lutando pelo pobre, lutando pelo órfão, lutando pela viúva. Mas quando, então, instituições, vou fazer até um corte, instituições são omissas e parte da sociedade também é omissa, está mais preocupada com o entretenimento. Esse é um ponto. Sim. Aí jogam esse pacote para a mão do político. O político hoje tem virado o quê? Um herói. O político hoje é um herói. Joga na mão do meu vereador lá que ele resolve. Joga na mão lá do meu secretário lá que ele resolve. Na verdade, acaba sendo um despachante de luxo, a verdade é essa. Exatamente. Joga na mão do advogado também lá que ele resolve. E não é bem assim, não. Tem que ter a participação popular. E diante disso, agora falei bonito, hein? Falou. Diante disso, eu queria saber do senhor, como que começou essa paixão sua pelo direito? O que te levou? Você sofreu alguma injustiça, doutor Luiz? Fala para mim. Sim, vamos lá. Vamos tentar fazer assim, em síntese o que moveu. Estava lá, né, na minha adolescência. Isso foi uma coisa que realmente aconteceu e que marcou muito a minha vida. Como eu vivia praticamente minha vida inteira com os meus avós e minha mãe, até ela poder se casar novamente, né? E assim, depois permaneci com os meus avós, minha mãe, né? Teve lá os meus irmãos, que é um casal que eu tenho, o Matheus e a Tamires. E aí eu tive, assim, oportunidades profissionais muito interessantes. Eu tive o privilégio de trabalhar num banco privado, quando eu fui aprovado no concurso. Você trabalhou em banco? Trabalhei bancário também, mesmo? Fui bancário também no Bamerindos. Que legal. Antigo Bamerindos. Bamerindos, isso, onde que é, né, aquela loja nova. Que legal. De 93 a 96. E depois, concluindo meus estudos, eu me reaproximei de uma pessoa que eu tinha uma curiosidade muito grande de conhecê-lo de fato, que era o meu pai. E quando meu pai apareceu, a gente procurando se entender e tal, ele sugeriu isso. Olha só, eu vejo você um potencial de você fazer isso. Que tal? Seu pai viu isso em você? Que legal, hein, gente? Engraçado que hoje, mais velho, mais maduro, naquele momento foi uma coisa assim muito conflitante para mim, porque eu tinha outros objetivos e tal, e não tinha, honestamente, maturidade para entender o alcance das coisas. E acabou sendo um grande achado, porque mesmo com nossa dificuldade de entendimento em vários pontos, porque a gente não conviveu. E você já gostava de estudar? Já gostava de ler? Sempre gostei muito de estudar. Eu fui um privilegiado, porque, por exemplo, eu estudei num colégio maravilhoso, chamado Externato Santo Inês, que ele nem existe mais hoje. Eu comecei lá na primeira série em 1987. Escola católica, né? Cristã, né? É cristã. Entre 87 a 92, então eu fiquei da primeira à sexta série. Isso me deu o arcabouço e a base necessária, porque quando eu fosse submetido a um exame, como fui nesse concurso em 93, pudesse ter o resultado aprovado. E isso realmente eu tenho que reconhecer que isso foi o diferencial na minha vida. Hoje, se eu sou advogado e tal, foi por causa da base. A gente não tem que pensar, pessoas que conseguem transcender dentro do curso e se tornarem grandes advogados, como isso é realmente possível. Mas a base, no meu modesto entendimento e na minha vida prática, foi exatamente ter tido essa oportunidade. E vou além. Educação escolar. A educação escolar. E detalhe, sendo muito humilde. É de família humilde? Sim, família simples? Do Parque Maria Tereza. Eu morava na rua. Morei ali do lado, morei ali no Belmonte. Sim, ali sim. Atrás, você viu, nos dois bairros próximos, É. muito humildes, bairros proletários. Os meus avós, juntamente com minha mãe, eram funcionários de fábrica, da fábrica Ipus Tinta. Inclusive, mandar um salve. Eu tenho muitos amigos ali do Maria Tereza, tem muito policial que mora ali, Sim, né? sim. Ali é conhecido como bairro de polícia, rapaz. Sim, ele é legal. E agora cresceu muito, hein, poxa. Aquele Serra Azul ali na frente, ali um salve para os amigos do Serra Azul também. Dono do Serra Azul, gente fina, faz um trabalho social muito legal, ajuda as pessoas. Gente, um salve para os moradores de Conselheiro Paulino. E um pouquinho mais para frente vem Rio Grandino, um lugar maneiro, hein? Você foi criado num lugar maneiro. Um salve aí, pessoal. Tive esse privilégio. Então, nisso,
A experiência que eu tive que mais me marcou foi exatamente o seguinte: ser muito humilde e conviver com pessoas que tinham uma condição financeira muito melhor do que a minha. Porque ali você consegue cruzar os mundos e torna você um ser humano melhor. A construção marxista no Brasil de achar que nós estamos numa eterna luta de classes, isso é uma coisa que tem que ser implodida, porque essas pessoas que têm uma condição financeira melhor do que a nossa e tal, nos ensinam coisas muito interessantes. Eu tenho grandes amigos até hoje. Às vezes eu cito algumas... Você está falando de gente rica, gente que tem poder aquisitivo. E eu, muito... Você nunca se vitimizou, não, doutor? Jamais. Uma pergunta curiosa. Jamais. Você nunca Por exemplo, meus amigos tinham Nike e tal, eu até comentava assim, ó, esse aí, mas você pode comprar legal tal, Nike Air tal. Pô, mas você entende tudo tal, não sei o que. Eu falei, um dia eu vou conseguir. E assim que eu saí do colégio privado, eu comecei a trabalhar e ganhar meu dinheiro, isso se materializou muito rápido, porque para um garoto de 14 anos de idade que morava num bairro proletário, que nunca tinha acesso a bens materiais como os demais tinham e tal, e eu pude me proporcionar isso através do meu trabalho, isso para mim é um privilégio. Sendo negro, sendo isso pobre. Que eu ia falar. Então, aquela questão é simples. Como é que isso se deu? Porque você nunca se fez de vítima e tal? Porque eu sempre acreditei que eu tinha algo que me foi gerado, que me foi passado. E sobre a questão de racismo, para ficar assim bem mais assim embasado, que eu vou dizer, a minha mãe é uma filha adotiva que morava em Bom Jardim. A minha mãe é fruto de uma adoção a brasileira que nós chamávamos, que é aquela adoção pela cerca. A minha mãe tinha 9 meses de idade, com um pai alcoólatra que dava ovo frito. Ela foi doada, não é isso? Ela foi doada. Foi doada para alguém. E o irmão do meu avô, que morava lá em São Miguel, grande tio Ivani, que Deus o tenha, saudoso tio. Te marcou profundamente também. Exato, porque ele era o mais velho da família do meu avô, que eram 17 irmãos, e meu avô era o segundo da linha. E quando meu avô foi com minha avó visitá-lo, eles não podiam ter filhos. E a minha avó sempre teve um desejo ardente de ser mãe. O meu tio Ivani falou assim: Luiz, Nair, meus avós, tem uma menina aqui que vocês podem levar para adoção. Vocês querem? Quando a minha avó viu a minha mãe, pegou. Ela se apaixonou na hora. Eu quero. E essa... Aí o pai da minha alcoólatra. Toma. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Os meus avós, os dois, brancos. Adotivo, no caso. E minha mãe negra. Não, peraí, deixa eu só pontuar. Eu fui criado por dois. Um casal de Doutor Luiz, advogado friburguense, foi criado por 2 avós adotivos. Não é isso? Estou entendendo? Não, a minha mãe é filha adotiva. Depois, sua mãe é filha adotiva. Depois minha mãe me teve e eu fiquei com meus avós. Sim. Então, olha só, a minha mãe, por ser filha adotiva, era negra. Uma filha de brancos. Os meus avós, brancos. Mas e essa mulher que ganhou a sua mãe quando era criança? Eu cheguei a conhecer depois Dona Marli. Foi tratado como vó, isso que eu estou dizendo. Não, exatamente. Foi com a sua mãe, tá exato. Certo. Mas eu cheguei a conhecer eu dei ela. Acelerado não, isso. Porque eu cheguei a conhecer ela. Minha mãe falou assim: essa aqui é a mãe da mamãe. Porque a minha avó, a minha avó, sempre que minha mãe explicando para ela, quando ela começou a entender, eu sou a sua mãe adotiva. A sua mãe, cara, levou e mostrou para ela na feira. Isso nunca foi um problema. Nunca foi um problema. Eu falei isso com minha mãe. Isso salvou a nossa vida. E o legado disso tudo foi na formatura da minha irmã, a mais nova, a Tamires. São quantos irmãos? Manda um salve para eles aí, poxa. Um abraço para o Matheus, que está no Rio de Janeiro. Está no Rio de Janeiro? Ele é veterinário. Que maneiro. Para minha irmã em Niterói, dentista, e para o meu irmão por parte de pai, Guilherme, design gráfico. Caramba, tá que legal, hein? Tá aqui também. pertinho. Pertinho. Então, a família de doutores, hein, gente? Assim, o mais interessante é que quando eu fui na formatura da minha irmã, na mesma semana, ali em 2017, em janeiro, a minha avó veio a óbito com 82 anos, ela não conseguiu ver. Mas quando eu tirei a foto com meus irmãos, eu chamei eles no canto e falei, olha só, e falei isso com minha mãe também, o legado daquela senhora que pegou uma criança pela cerca se materializou agora. Então, são 3 netos e minha avó, para a honra e glória do Senhor, viu os 2 bisnetos, que são os meus filhos, o casal, a Laura e o Miguel, e conviveu com eles na minha casa. Laura e Miguel. Beijo para vocês aí, hein? Então, assim, isso para mim, se tratando de aspecto racial, é uma coisa que eu sempre, graças a Deus, vi um mundo multicolorido. Nunca teve problema? Nunca se olhou no espelho e... Assim, quando você é mais novo, eu consigo entender uma coisa. Eu sempre fui um cara muito alto, e quando você é novo, sendo menino, você não é tão bonito quanto as mulheres com 15, 16, que já são
lindas e maravilhosas. Um garoto como eu, então, magro demais, né? Aquele cabelo mal arrumado e tal, bração. Se tal. descobrindo ainda. Exatamente. Então, isso pro homem tem aquela coisa assim do aspecto estético. Mas será que vão tal? Isso vai passando com o tempo. Se tivesse uma visão de futuro, você batia no peito e falou, você calma que vai chegar a sua hora e tal. Mas você tem essas coisas que passam, né? Coisa de garoto, enfim. Foi até motivação a mais, né? Sim, olha só, quando você... Eu tenho que admitir também que eu fui... eu tenho meus melhores amigos, são pessoas brancas, então a gente nunca teve esse problema, entendeu? O meu avô me educou da seguinte forma: meu avô era branco, de olhos azuis. Ele chegou, meu filho, é o seguinte, podem ter 1000 brancos fazendo errado. Se você negro estiver no meio, eles saem e você vai levar a culpa sozinho. Isso me alertou para o seguinte: eu não posso dar margem. Agora, você tem que jogar o jogo com a guarda alta. Você não vai baixar a guarda, porque se você baixar a guarda, o problema é só seu. Exatamente. Só fazem conosco aquilo que se permite que nós deixamos que se faça. Você está com quantos anos hoje, doutor? Estou com 46 anos. 46. Eu tenho 43. E, assim, eu nunca imaginei mesmo na minha vida que o mundo ia chegar nessa situação que a gente chegou hoje, que você não pode mais chamar um cara de negão. Essa intimidade que eu tenho com o Ney aqui, o nosso produtor, dúvida, de chegar e brincar com você, com o Fabinho, por exemplo. Eu chamo o Fabinho de negão, poxa. Eu entendo que é o seguinte, existe uma... Mudou, como que mudou o mundo, né? O mundo mudou radicalmente e eu concordo contigo nesse ponto. Agora, uma das questões mais graves que a gente pode observar é que... os exageros. Olha, de fato, se você começar a pensar 1888 até hoje, 2025, a mobilidade social no Brasil em relação ao negro, tá? Nós somos o último país a abolir a escravidão. Certo. Nós tivemos leis que, e eu estudei isso muito acuradamente, leis anteriores à abolição da escravatura, como o Estatuto da Terra, por exemplo, que não permitia que negros tivessem acesso à terra. É fato. Nós não tivemos um aspecto que é um dos mais dolorosos. Nós não tivemos contra-reforma do Brasil. Então, a Igreja Católica estabelecia que a educação era um projeto para brancos. Nós, negros, não tínhamos acesso à educação, obviamente, até porque os senhores de escravos enviavam seus filhos para estudar no exterior e que também vinham com ideias abolicionistas. Então, tinha essa contradição. Deixando bem claro, doutor, aqui, tocou num assunto muito interessante histórico, né? Parabéns pela sua inteligência e sua luz aí, lucidez em lembrar dos fatos. Deixando bem claro que o racismo é verdadeiro, existe há muitos anos, né? Está aí na sociedade. Existiu. Infelizmente, sempre existiu. Eu estou te falando porque eu sou casado com uma mulher negra. A Roberta é uma mulher negra, eu sou casado com ela já há 24 anos, a gente está caminhando para 24 anos aí, eu sei bem como que é o racismo, a gente percebe que existe. Mas Roberta, por exemplo, ela não gosta ela nunca se fez de vítima, ela não acha que nem que se deve comemorar o Dia dos Negros, que ela fala assim, nós somos tão iguais que... Não, olha só, eu também não vejo isso como grande comemoração, não. A única coisa que eu realmente... Mas quem é vítima deve sim correr atrás dos seus direitos. O que mais me ressentia, para ser sincero para você, é quando eu fazia uma obra social lá no Cordoeiro, eu abraçava aquelas crianças, levava comida para eles e via aquela situação sensível que muitos deles tinham de não ter uma condição, exatamente, de você ter... Mas o branco sofre também. Não, sim, mas assim, você tem uma insegurança alimentar, vamos colocar assim. Mas também ver que aquelas crianças não podem ser vocacionadas a serem embaladoras de supermercado, você é subempregadas, sempre o máximo que você pode chegar, a não ser explorar o seu potencial ao máximo. É isso que me deixava e sempre me mexeu muito comigo. Por quê? Por quê? Porque se nós éramos maioria no pós-abolição, aí entra as políticas de Getúlio Vargas de embranquecimento da população. Todo mundo fala aqui de cotas, né? Pois um dado histórico interessante. Não sei se vocês sabiam, mas o governo de Getúlio Vargas, quando importou praticamente 4 milhões de europeus, dentre os quais a grande maioria de italianos, o subsídio que foi dado não foi subsídio para você ter uma cota numa universidade brasileira, não. O subsídio foi terra. O subsídio foi dinheiro para você poder exatamente desenvolver a terra, inclusive o Parque Industrial Brasileiro, que foi desenvolvido, o Parque Industrial Brasileiro foi desenvolvido pelo Barão de Mauá através do Segundo Banco do Brasil, que foi a maior lavagem de dinheiro da história da humanidade, que era fruto do tráfico negreiro. Eu entrei num fórum
de debate que estão discutindo em Brasília sobre essas questões, e eu fiquei assim, muito escandalizado com a falta de conhecimento dessas pessoas. Falando assim, sobre isso. Estamos estudando tal, porque o Banco do Brasil foi formado. Eu falei, gente, olha só, se vocês estudarem Raízes do Brasil, que é um clássico de Sérgio Buarque de Holanda, a página X, que eu não vou lembrar agora para dizer para vocês, está dizendo exatamente isso. Foi uma das obras mais incríveis que eu tive o prazer de ler na faculdade, inclusive para discutir constitucionalismo moderno. Qual o nome da obra? Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. Na verdade, para os estudantes de direito, vocês precisam ler 3 livros fundamentais para você entender a questão do arcabouço jurídico brasileiro. Vou ler 3 somente, são diversas, porque são obras maravilhosas, mas assim, as 3 que mais me marcaram foram Raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, Os Sertões, de Euclides da Cunha, e Os Donos do Poder, Formação do Patronato Político Brasileiro, do Raimundo Faoro. Raimundo Faoro, esse que instituiu a OAB, aquela OAB. Aquela do passado. OAB. A do passado. Não essa aqui, essa aí não. Essa aí Euclides da Cunha é o de Euclidelândia? Exatamente. Nossa, que maneiro, hein? Inclusive tem lá o museu do Euclides da Cunha. Eu morei em Euclidelândia, Os Sertões, na verdade, a intenção dele como jornalista era relatar a Guerra de Canudos, e ele acaba se apaixonando pelos próprios habitantes, e ele começa, o nordestino, acima de tudo, é um bravo. É a primeira frase do livro. Então, assim, quando você vê, foi a primeira obra de criminologia do Brasil. Qual autor? Euclides da Cunha. Euclides da Cunha. Então, a gente tem, livros maravilhosos que não são colocados no debate jurídico. Por incrível que pareça. A não ser que eu possa estar aqui exagerando, que obviamente professores que estão anos-luz e tal, que são maravilhosos, doutor, tal, que trazem para discussão essas obras clássicas, mas eu não vi no meu curso. Ao contrário, eu fiz essa correlação para o meu TCC e explicando que não tem como discutir constitucionalismo moderno sem ler Raízes do Brasil. Perfeito. Não tem como a gente pensar política partidária e não partidária sem estudar profundamente Raimundo Faoro. Você usou como pauta. Exatamente, não. E outros clássicos mais. Agora eu faço meia-culpa. A esquerda estuda esses clássicos. Entendi. Tem muitos militantes muito inteligentes que estudam esses clássicos. Tá? E tem professores que dão uma pincelada. Eles não vão te dar tudo de mão beijada. Você tem que pesquisar. Sim, você tem que também. O conhecimento é libertador, né, doutor? Muito. Deixa eu fazer uma atualização aqui. Gente, eu estou no podcast Mente de Campeão conversando com o doutor Luiz, advogado da nossa cidade, advogado friburguense, com trabalhos muito relevantes na nossa cidade. Eu conheço ele já há um bom tempo e você pode pesquisar no canal aí, doutor Luiz Fernando, no YouTube, e você vai ver aí diversas reportagens, matérias e causas que ele briga. E nós brigamos por causas pelo bem comum, né, doutor? Sem dúvida. Pelo bem comum, sempre pensando no plural. E esse deve ser a nossa missão, o nosso propósito de vida, brigar pelo nosso povo, pela nossa gente, pelos menos favorecidos. Isso é evangelho, isso é ética, isso é moral, isso é cidadania, isso é a nossa guerra do dia a dia. Doutor Luiz, dito isto, quero fazer aqui 1 minuto do nosso marketing aqui. O que você achou da marca aí do podcast Mente de Campeão? Tá legal? Maravilhosa. Free Combat, Mente de Campeão, Free Combat oferece. Barbas Lab também, nosso amigo produtor também, o Vinícius. O advogado aí, o Fernando Cruz, lembra? Sim, conheço. Associação Friburguense de Futebol de Mesa, Globo Presentes, essa loja maravilhosa. O Isaac, jogador de futebol do Friburguense, nosso amigo também, parceiro aqui. O Mente Campeão de novo, nova geração, nosso time lá, que eu vou te levar lá para dar uma palestra. Maravilha. De 10 a 12 anos, está dando muita criança, é de 12 anos para baixo. E agora a oficina V8, aqui em Olaria também, nosso amigo da oficina V8, o Lourinho. Um salve para o Lourinho também. A oficina dele fica bem aqui embaixo. Nossa nova parceira também, o Vôlei da Serra, com a Edneia, nossa última entrevistada, né? Então são essas marcas. E o Bruno do Karatê, que esse garoto é um herói. Você conhece a história desse garoto? Depois eu vou te falar sobre esse garoto. Esse garoto é maravilhoso. Ele representa o Karatê no mundo inteiro. E a D7 é o nosso estúdio aqui, que o senhor falou que gostou, né? Adorei. Poxa, muito que bacana. Bom. Doutor, dito isto, um salve aí para os nossos patrocinadores que faz o podcast Mente de Campeão acontecer. Dito isto, falar um pouquinho de mediocridade, eu vou finalizar o podcast, já tem quase 1 hora de bate-papo. Tá gostando do assunto? Tá perfeito. Eu vou ter que te trazer de novo, vou fazer assim, ó. Maravilha. Vamos lançar aqui, ó. Episódio 1 com o Dr. Luiz, aí a gente deixa passar um tempo, episódio 2,
Perfeito. E vamos juntando material aí. Tem coisa legal porque é uma aula, eu estou aprendendo contigo aí. Pô, eu que só aprendi. Vamos lá agora para a gente pontuar aqui, para a gente finalizar bem esse bate-papo, hein? Eu estou gostando. Gostando mesmo. E o senhor está dando abertura a uma série de episódios com advogados, juízes, pessoas da área do... pessoas, vários colegas meus, brilhantes. Me indica. Sem dúvida, eu farei. Estou para trazer aqui também alguns vereadores que são advogados, né? Tem lá alguns vereadores que são advogados, enfim. E tem que mostrar aí o trabalho deles aí para a sociedade, para que eles possam aí tirar suas conclusões. Mas lembrando que fiscal do povo, fiscal do executivo é a população, não é só o vereador, não. O vereador não é herói, não, né, doutor? Não é despachante de luxo. Vereador é para fiscalizar. Exatamente, tem que fiscalizar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Doutor, então o senhor é friburguense, natural de Friburgo, sim, né? De família humilde, sem dúvida. Se tornou doutor, advogado, venceu todas as dificuldades de um garoto pobre, vamos dizer assim, né? De uma família com adoção, exatamente. E venceu na vida. É um vencedor, tem um mente de campeão, né? Sim. É um mente de campeão. A gente acaba... Eu queria aprender com o senhor, eu queria que o senhor pontuasse, fizesse uma síntese aí, um resumão. Tem muita coisa que nós temos que apontar, nós temos que fiscalizar do executivo e de tudo que acontece na nossa cidade. Não só da prefeitura, mas a prefeitura, vê se eu estou certo, é a maior empresa de uma cidade, estou certo? Com certeza. Guarde bem, gente, a prefeitura é a maior empresa de uma cidade. Empregador, com certeza. Isso. E seus funcionários, seus servidores públicos trabalham para a sociedade. Estou certo? Exatamente. Somos servidores. Somos nós, né? São servidores. Somos nós que arcamos aí com os pagamentos, os salários, através de impostos, etc. e tal. E quando nós apontamos, às vezes, você vai numa empresa, por exemplo, e você é maltratado lá, ou o serviço oferecido pela empresa não é aquilo que se espera e que está no contrato, o cidadão tem direito de bater na mesa e chutar o balde e partir para dentro. Falar, eu vou correr atrás do meu direito. Com certeza. Só que eu percebo, doutor, que quando se trata de prefeitura, quando se trata de poder público, você é mal visto. Você tipo que mexeu numa área que não deveria mexer. Por que tem essa resistência? E eu queria que o senhor falasse para a gente. É direito do cidadão quando o poder público também não cumpre com aquilo que deveria. Estou certo ou estou errado? Está certíssimo. Fala para a gente aí. Infelizmente, no nosso país, nós temos uma cultura exatamente de ver o servidor público exatamente como uma pessoa que está ali simplesmente para ganhar dinheiro sem maiores esforços. Essa é uma mentalidade que vem exatamente do próprio funcionalismo público de carreira, quando você faz um concurso público, você está aprovado e você tem a tal da estabilidade ad eterno. E que, na verdade, ela não é uma verdade absoluta. Você também pode ter problemas e vir a ser exonerado. Mas, infelizmente, culturalmente, nós temos episódios, né, que se repetem e, hoje em dia, a ideia que se tem é que o funcionalismo público, no geral, é para que você tenha uma estabilidade. Estabilidade essa que vai te dar condições de você não incorrer nas intempéries de quem está na iniciativa privada. E não é bem assim. E na verdade não é bem assim. E não deveria ser assim. E explico por quê. Como é que você pode imaginar que um país vai se desenvolver onde 85% dos universitários querem se tornar funcionários públicos? Como é que é o negócio? Repete, por favor. 85% dos universitários brasileiros querem se tornar funcionários públicos. O cara, a moça, o moço, vê se eu entendi, está na faculdade estudando, universidade, mas ele quer ser servidor público. Ele quer ser funcionário público exatamente por quê? Porque o funcionalismo público ele te dá estabilidade, você vai ter aquela média salarial, você não vai incorrer nas intempéries de um mercado que oscila a todo tempo, passar por dificuldades, porque é uma opção você ter uma estabilidade contando com o seu salário todo mês, e você não vai ter aquele problema de você pode não receber, e qual é a inteligência emocional que você vai ter para você contornar situações financeiras de você ter que honrar compromisso sem terem honrado o compromisso contigo. Eu até consigo, por esse aspecto e esse ponto de vista, entender. Agora, não consigo entender porque pessoas tão jovens, pessoas que estão com muito potencial, não querem empreender e querem ficar atrás de uma ideia de estabilidade onde eles não desenvolvem todo o seu potencial e muitas das vezes
anulam esse potencial e não servem à população. Então a população acaba sendo, via de regra, a mais sacrificada. Uma vez eu tive a oportunidade de entrar no Instagram de um grande empresário. Ele hoje modificou o enfoque dele e ele começou com um concurso preparatório para concurso público que transmitia para o Brasil inteiro as suas aulas. Ele realmente ficou muito rico com isso e tal. Depois ele vendeu um negócio dele, agora ele está trabalhando só com as palestras para empreender. Correto. Eu tive a oportunidade de entrar lá e falar com ele, bom que você virou essa chave, que agora você está ensinando uma coisa que é muito mais interessante para as pessoas aprenderem, Sim. que é empreender. Ok? Não que fosse desonesto. Muito pelo contrário, é do jogo. Você quer passar no concurso público, ele estava fornecendo aquilo que era necessário. A questão é que se eu tivesse condições de financiá-lo para ele ir atrás das pessoas que foram aprovadas pelo curso dele, para saber da ficha funcional, o que você prestou de satisfatório para a população? Você é um bom funcionário público? Você faz aquilo ali exatamente conforme deveria ser feito? Porque uma coisa é você se preparar e ser muito bem preparado para exercer a função depois de aprovado. E eu já falei assim em audiência uma vez, eu fui até assim, não mal interpretado, mas me viram assim com uma forma assim, pouco gentil o que eu disse, mas é uma verdade. Falei, bom, quando você faz crítica, você é indesejável. Essa é a realidade. Eu falei uma realidade que é o seguinte, bom, eu preciso ser brilhante sempre para poder botar comida na mesa e alimentar minha família. Certo. Algumas pessoas aqui precisaram ser brilhantes apenas por uma ou duas vezes para passar no concurso público. Você pode ser brilhante no concurso público. Pode, claro. E naquele dia, sortear um ponto, e o ponto é aquilo que você tem domínio, e você ser aprovado no concurso público, está tudo certo. E também é do jogo. Agora, eu tenho que me reinventar sempre, eu sou cobrado sempre. Eu estou aqui conversando com você agora. Meu celular não para de tocar. Eu posso atender depois. Agora eu não vou interromper. Mas entenda. Isso faz você ser melhor. Você tem mais disposição. Você tem mais críticas. E aqui o podcast não está sendo aqui algo que eu posso colocar para vocês. Nossa, você é advogado e está tudo bem com a sua vida profissional. Não, você passa tem que dar o seu melhor. Por severas críticas e por melhor que você trabalhe muitas das vezes, você acaba sendo criticado da mesma forma. Certo. Você não foge disso. Você não está imune. Tem uma observação bem interessante. Vou levantar uma bola bem interessante para a gente fechar o podcast. Tá gostando do bate-papo? Tá legal? Perfeito. Já tem 1 hora e pouca de conversa, hein? Maravilha. O povo, eu aprendi que é a população, o povo que gera riqueza. Sim. É o empreendedorismo que gera riqueza, que fica bem claro, tô certo? Tá certo. E a população. Sim. O servidor público, ele desfruta desses benefícios. Exatamente, dessa estrutura. Ponto. Com todo o nosso respeito aos servidores públicos, porque, como nós dissemos aqui, eu tenho pessoas na minha família, todo mundo tem, que são servidores públicos de carreira, professores. Quem é que nunca teve uma professorinha, um professor maravilhoso que marcou a vida da gente, que foi um tiozão, que foi um pai, né, um conselheiro? Médicos, quando você dá uma sorte de pegar um médico bom, uma enfermeira boa. Não, na verdade, nessas horas a gente quer sempre o melhor. Você quer ser o melhor professor, o melhor Exatamente. médico. Ninguém quer mais ou menos. Exatamente. Então, esse é um ponto. Vamos amarrar aqui para não ficar assim um fio solto, né? Então, nós temos o maior respeito, nós damos a maior credibilidade, o maior carinho do nosso coração para os servidores públicos nesse sentido, de um lado. E, por outro, nós temos os parasitas de plantão. Nós temos esse que nós estamos falando aqui, concurseiro, pessoas que vivem disso. Pessoas que vivem pulando de galho em galho, vai jogando o jogo do não tem essa coisa de concurseiro? Não tem essa profissão? Tem. Não virou uma profissão concurseiro? Tá oferecendo as vagas e tal, eu vou tentando. Exatamente. E isso acontece na função de vereador, de deputado, de governador, de senador, de prefeito, de presidente, e todos nós estamos sujeitos a críticas. Estou certo ou errado? Está certíssimo. E ser um crítico não significa ser inimigo. Aí, doutor, diante disso, eu quero que o senhor faça aí as suas ponderações finais, apontando para a gente assim, algumas coisas que o senhor acha que nosso prefeito, nossas lideranças em Friburgo estão errando e que precisam melhorar. Só isso. Bom, a questão que eu vou falar assim, genericamente, para que quem está nos assistindo... A função do profeta também não é apontar? Sempre foi. Tanto foi assim que João Batista foi aquele que foi decapitado por denunciar o pecado. Então, quais são assim, algumas denúncias que o senhor pode fazer assim? Num resumo, porque a gente vai fazer o episódio 2. Topa fazer o episódio 2? Convidadíssimo. Maravilha. Eu tenho uma coisa interessante para falar aqui com o podcast, que existia uma representação de inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público em relação a uma lei criada no governo de Rogério Cabral,
que é a Lei Complementar 79 de 2013, que estipulou, inclusive, cargos em comissão. Sendo que esses cargos em comissão, para vocês entenderem melhor, ele não definia bem o que era a especificidade técnica daqueles nomeados, e sim apenas um escalonamento gradativo de valores, dinheiro. Então, isso chamou a atenção do Ministério Público, que ajuizou essa ação civil pública, essa representação de constitucionalidade, que essa lei veio a ser derrubada recentemente. Só que percebam uma coisa, o resultado dessa representação de inconstitucionalidade foi uma coisa tão séria que esta inconstitucionalidade gerou a possibilidade de você que está nos assistindo, você munícipe, de reaver o dinheiro de aplicações em multa de todos aqueles que eram nomeados por esta lei. Ou seja, efeitos ex tunc, que tecnicamente significa efeitos para trás, então retroage até 2013, no advento dessas pessoas que ocuparam essas vagas, se essas pessoas praticaram atos que aplicaram multas, que fizeram com que você, caro munícipe, caro cidadão, tiveram que pagar algo em benefício ou por multa ou qualquer outro tipo de sanção ao município, de reaver o seu dinheiro corrigido. Até porque a ausência de qualquer outro recurso, essa ação transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. Eu tenho fundamento, vocês depois, caros colegas, advogados e demais, tendo interesse, podem fazer contato, que vou disponibilizar esse material. Qual o seu telefone, para todos vocês. Doutor? Queria mesmo que o senhor falasse. É só um detalhe que eu não posso passar por uma questão que é uma violação do Estatuto de Ética da OAB. Sim, mas podem falar contigo no direct lá. Exatamente, quem me conhece, obviamente, pode me chamar, a gente pode bater um papo, e sabe que eu sou solícito aos meus colegas, né? Inclusive quero aqui mandar um abraço aos meus colegas advogados, entendeu? Pela luta, por tudo aquilo que eles têm passado no dia a dia. Fica aqui minha solidariedade, como advogado também, estamos juntos nessa luta. Perfeito. Doutor, então é isso. Esse problema aconteceu no governo ainda anterior, lá do Rogério. Exatamente, porque estabeleceu essa lei, foi uma gradação de... E quem foram os prejudicados, assim, no caso? Assim? A população como um todo, porque esse dinheiro foi pago a título de salário a esses profissionais, com esse escalonamento, que é um escalonamento que não é o adequado. Isso foi considerado inconstitucional pelo órgão pleno do E muita gente já está sabendo disso ou ainda não? Pelo que eu tenho observado, absolutamente pouca gente tem assim se envolvido com isso. É isso que eu te falo. É algo que nós precisamos assim aprofundar mais. Em linhas gerais, eu já estabeleci aqui que muita coisa vai acontecer através e por intermédio dessa inconstitucionalidade que transitou em julgado à ausência de qualquer outro recurso. E vou além. Muitas das vezes que a gente não tem condições de demandar o município de uma maneira mais rápida, é porque o Juizado Especial Civil de Nova Friburgo não é Juizado Especial Civil, é fazendário. Outras comarcas já têm essa denominação fazendária, por quê? Porque vocês podem demandar um município até 40 salários mínimos e esse dinheiro que você ganhar não ser jogado para precatório. Ou seja, não ser jogado para frente ser pago. Então, eu fico impressionado que tem uma Câmara de Vereadores que as pessoas podiam fazer um pouco de política judiciária e trazer para Nova Friburgo o quê? O Juizado Especial Civil fazendário. Facilitaria muito a vida do cidadão para que pudesse demandar ao município dessas questões que nós estamos discutindo aqui agora. Perfeito, perfeito. Doutor, quero te agradecer de coração mais uma vez pela participação. É a primeira de muitas, pode ter certeza. Com certeza. Eu estou precisando mesmo de um advogado para trabalhar com a gente no podcast, até para a gente estar aprendendo com vocês, né? E quero falar para o pessoal aí que assistiu a gente, busque informações sobre seus direitos, né? Com certeza. Se tem os seus deveres, tem os seus direitos. Participe das audiências públicas, né, doutor? Participe. Vá na Câmara de Vereador. É importante para vocês participarem. Exatamente. Eu estou falando porque eu participo, eu estou lá. Eu sou frequentador de prefeitura, de Câmara Municipal. Gente, o conhecimento liberta, né, doutor? Sim, sim, sim. Gente, eu gostei muito desse episódio e agradeço a audiência de vocês, agradeço aqui o estúdio D7. Você que quer gravar um podcast, vem aqui em Olaria, conheça o estúdio do nosso amigo Ney Moura, fica em frente à primeira igreja Assembleia de Deus de Olaria, do pastor José Gomes, tá bom? Meu agradecimento a vocês, dá um like aí,
dá uma curtida, faz um comentário, se inscreva no canal e tamo junto e misturado. Eu conversei com o Dr. Luiz, que tem mente de quê, Dr. Luiz? Mente de vencedor e campeão sempre. Mente de campeão, é o direito aí no ar para vocês aí. Tá subindo o nível, hein? Tá subindo o nível.